estando o teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Respondeu-lhe o rei de Israel: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Na versão contemporânea diz assim: mas me distraí com outras coisas, e quando percebi, o prisioneiro tinha sumido. O rei de Israel disse: você acabou de assinar a sua sentença de morte. Podeis assentar. Pai querido, tua palavra foi lida, e os teus filhos que aqui vieram, Senhor, querem respostas, os seus filhos têm dúvidas, os seus filhos também vieram para te louvar, Senhor, e já fizeram isso louvando e continuam com o espírito de adoração. Já agradeceram, Senhor, já pediram também, ó Pai amado, e agora é a hora da tua palavra, da tua mensagem ser ministrada. E eu coloco, Senhor, nas tuas mãos como instrumento, Senhor, e tenho certeza que o teu Santo Espírito vai trazer discernimento a toda a igreja, para que essa palavra encontre, Senhor, espaço nos corações e possa ser consistente, Senhor, e que haja mudanças nas vidas das pessoas, Senhor, que haja bênção nas vidas das pessoas que aqui vieram, Senhor. Amém. Queridos, essa palavra, ela faz parte de um capítulo muito interessante, muito curioso, inclusive. E o contexto, para vocês entenderem essa passagem, é que o povo de Deus estava em guerra contra a Síria. E o rei Acabe, naquele momento, era o rei de Israel. Acabe, ele tem um histórico de uma pessoa maldosa, de uma pessoa petulante, de uma pessoa desobediente. Mas mesmo sendo assim, por misericórdia de Deus, Deus entregou o rei sírio, um rei de nome Ben-Hadad, como está descrito no capítulo 20, Deus entregou este rei nas mãos de Acabe. Mas a ambição de Acabe fez com que ele concordasse em soltar o rei por conta de alguns favores. Ele concordou em soltar, trocando alguns bazares em Damasco. Acabe, quando tomou essa decisão de libertar um inimigo, ele colocou em perigo todo Israel, além de desonrar o Senhor, uma vez que o Senhor havia entregue o inimigo nas mãos deles. E o Senhor trabalhou de uma forma que uma mensagem fosse entregue a Acabe, para que ele tivesse consciência de que ele havia errado. Então o Senhor tocou no coração do filho de um profeta, como diz o relato, diz assim: assim certo homem, dentre os filhos dos profetas, engendrou um plano para levar o recado para Acabe. E a história que este homem conta a Acabe foi a seguinte: rei, me deram um prisioneiro para eu tomar conta, e eu tinha a responsabilidade de não deixá-lo fugir, e me distraí, e ele fugiu. E o rei disse para ele: então você sentenciou a sua própria morte, porque você não deveria tê-lo deixado fugir. E foi nesse momento que esse filho de profeta se identificou. A mensagem foi entregue. A história é uma história talvez que para os dias de hoje não tenha tanta aplicação. O tema que eu quero tratar aqui é o tema Um Tempo para o Senhor. E essa história, o versículo 40 é que me chamou a atenção, mas eu tinha que contextualizar para os irmãos entenderem. O versículo 40 me parece uma descrição perfeita da nossa era. Nós, em função do momento que a gente vive e a quantidade de distrações que temos, muitas vezes, como Acabe, nós negligenciamos aquilo que Deus tem para todos nós. E o momento em que a sociedade mundial vive é um momento de
muita tecnologia. E às vezes a gente, nessa sociedade tecnológica, a gente acaba gastando um tempo precioso com muitas coisas que não agregam valor à nossa vida espiritual, à nossa vida familiar, à nossa vida pessoal e profissional. Eu estava lendo esta semana um artigo sobre tecnologia e me chamou a atenção uma pesquisa que uma universidade inglesa, uma universidade chamada Nottingham-Trent, fez acerca do tempo que as pessoas ficam nos aparatos tecnológicos. E me chamou a atenção que a pesquisa identificou que, em média, as pessoas espiam no celular 85 vezes por dia, sem se darem conta. E essa olhadela, segundo eles, pode demorar de 15 a 30 segundos. Isso significa que em 1 hora você olha para o seu celular de 3 a 4 vezes. Em 1 hora. E às vezes a gente olha dirigindo. E já houve uma quantidade enorme de acidentes por conta dessa olhadela. Mas eu entendo que isso é apenas uma das distrações que tira a atenção da gente e que desfoca a gente do verdadeiro e nobre obrigação de nós cristãos louvarmos a Deus e estarmos constantemente conectados com Deus. Os administradores e gestores de tempo dizem que hoje a população gasta 80% do seu tempo útil, aquele tempo acordado, com coisas que não agregam valor. E que apenas 20% do seu tempo é que agrega valor à sua vida. E na vida do cristão, pode ser que ele esteja negligenciando as bênçãos que Deus tem para eles, ou nós como cristãos estamos negligenciando as bênçãos que Deus tem para nós, por estarmos distraídos com coisas que não agregam para a nossa vida. Eu queria que você refletisse sobre isso, porque isso me chamou muito a atenção. Nós estamos deixando de fazer aquilo que é essencial e passamos a sofrer de um mal que a sociedade moderna sofre hoje, chamada doença da pressa. E por que a sociedade tem essa doença da pressa? É um paradoxo, porque o tempo não mudou desde o início em que o Senhor falou, faça-se a luz. Não mudou. Nós continuamos com 24 horas todos os dias. O que mudou é que nós, dentro dessas 24 horas, das 0 horas de um dia até as 24 horas do final desse dia, a gente insere uma série de atividades que não agregam valor, e nessas atividades de 0 horas até 24 horas, muitas vezes não constam a atividade orar, meditar e ler a Bíblia. E Deus está lá, com as mãos estendidas, querendo te abençoar. Algumas vezes nós não recebemos as bênçãos, porque nós não nos conectamos com Deus. Nós estamos conectados com uma infinidade de outras coisas, mas não estamos conectados com Deus. É para nós refletirmos, porque existe aí as distrações, e eu até encontrei uma palavra nova. Lendo e buscando na minha pesquisa, encontrei a palavra distrator. É aquilo que distrai ou serve para distrair. E também cheguei à conclusão que o inimigo das nossas almas, o que ele mais quer é que você se distraia. Porque enquanto você estiver distraído, ele pode fazer o trabalho dele. Ele pode desestabilizar a sua vida espiritual. Ele pode distanciar você com essas distrações de Deus. E Deus está lá, querendo te abençoar. Ele não mudou. Ele quer sempre
te abençoar. E nós então sofremos da doença da pressa. A doença da pressa, ela acontece porque dentro dessas 24 horas você perde muito tempo e depois sobra pouco tempo para você fazer aquilo que é útil. E naquele pouco tempo que sobra para você fazer aquilo que é útil, você se sente oprimido, estressado e até usa o termo, eu não tenho tempo. Mas você não tem tempo por quê? Faça um inventário. Vamos lá. Quanto tempo você gasta com a Rede Globo? Não precisa ser a Rede Globo, qualquer outro tipo de canal aberto. Quanto tempo você gasta com as mídias sociais? E aí depois sobra pouco tempo. Sobra pouco tempo para a sua vida espiritual, sobra pouco tempo para a sua vida profissional, sobra pouco tempo para a sua vida familiar também. E qual que é a prioridade do cristão? O cristão tem uma prioridade. E nós encontramos essa prioridade escrita aqui. Mateus, capítulo 6, verso 33. Eu vou ler para os irmãos. Aliás, você pode ler na sua Bíblia, ou no seu tablet, ou no seu smartphone. Mas, por favor, abra só o aplicativo da Bíblia. Não vá abrir os seus e-mails agora, nem dar uma olhadinha na mídia social agora. Prioridade do cristão, Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Na versão contemporânea diz assim: oriente a sua vida de acordo com a realidade e iniciativa e provisão de Deus. Isto é, buscar primeiro o reino de Deus. E diz ainda na versão contemporânea: não se preocupe com as perdas, porque todas as outras coisas que você precisar serão supridas. Todas as suas necessidades serão satisfeitas. Então faça um inventário e veja se você não sofre da doença da pressa, e por sofrer da doença da pressa está perdendo a oportunidade de ser abençoado. Enquanto buscava alguns temas relacionados a isso para estruturar a mensagem de hoje, as passagens bíblicas que eu usaria, eu encontrei na literatura secular e nas informações que tem hoje disponível mais um termo novo. Além dos distratores, são coisas que distraem, eu encontrei um outro termo que foi a primeira vez mesmo que eu li esse termo, e provavelmente para muita gente aqui será o termo nomofóbico. Você já ouviu falar disso? Nomofóbico. Nomofóbico é o indivíduo que sente arrepio, sente medo e já sofre antecipadamente só com a ideia de ficar sem celular. Esse é o nomofóbico. O nomofóbico, ele para tudo que está fazendo para atender o celular. Por exemplo, nós estamos numa ministração e se o telefone dele vibra, ele fica inquieto. Ele sai pelo cantinho, vai lá no fundo e atende ao telefone. Isso não só na igreja, mas qualquer lugar. O nomofóbico nunca deixa o telefone celular desligado. Tem horrores de pensar que ele pode ficar com a bateria descarregada. Então ele sempre carrega um carregador de celular e aonde estiver se senta perto de uma tomada para não correr o risco de ter o seu celular descarregado. Fica maluco quando esquece o celular em algum lugar. Vamos supor que ele já andou 2 horas desde o lugar aonde ele saiu e esqueceu o celular. Ele viaja de volta para buscar o celular. Ele atende o celular no banheiro. Ele dorme com o celular embaixo do travesseiro. Ou às vezes até num criado mudo ao lado, mas ligado. Esse é o nomofóbico. Ele atende o celular durante as refeições. E mais para os casados, o nomofóbico interrompe um momento íntimo com seu cônjuge para atender o celular. Pois é, esse é o nomofóbico. E você sabia que tem muita gente sofrendo
deste mal? E que a maioria das pessoas que sofrem desse mal ficam tão escravo disso, que passa a sofrer de um mal que a Bíblia diz que a gente não deve sofrer, que é a ansiedade. Essa é a doença que aflige muita gente. Mas por que eu estou falando disso? Porque existem outras que você vai se identificar e vale a pena a gente pedir para que Deus nos liberte disso, para que a gente tenha mais oportunidade de estar conectado com Ele. Encontrei também num livro cristão, um autor chamado Tim Chester, um escritor cristão, escreveu um livro de título muito interessante, muito curioso. O título era Guia de Ocupação do Cristão Ocupado. E ele abria o texto dele, a frase de efeito de abertura do seu livro era a seguinte: em geral, não acordamos para servir, mas apenas tentando sobreviver. E ele coloca lá algumas perguntas, eu relatei aqui 10 ou 12 perguntas, que é uma espécie de diagnóstico, para ver o quanto é que você está sofrendo da doença da pressa, e que vale a pena rever algumas coisas para que Deus abençoe você. Algumas questões que ele colocou, claro que essas questões não se aplicam a todo mundo aqui, mas para algumas pessoas, essas questões podem ser respondidas com um sim, e se for respondida com um sim, comece a pedir a misericórdia de Deus, tá? Sobretudo se você tiver, das 12 que eu fizer aqui, se tiver umas 4 ou 5, porque certamente você está sofrendo do mal da pressa, e provavelmente não está fazendo aquilo que Deus quer que você faça, buscar primeiro o seu reino e a sua justiça, para que Ele acrescente a você as demais coisas. Servindo a Deus, o que garante, que Jesus garante é a sua salvação, mas as demais coisas, você precisa ter um tempo maior conectado com Ele. As perguntas, veja aí se aplica à sua vida. Você fica constantemente trabalhando além do horário? Constantemente, não é esporadicamente, numa circunstância onde pediram para você, mas constantemente. Constantemente você leva trabalho para casa? Você abre seus e-mails profissionais, e-mails do trabalho em casa ou no seu smartphone, em qualquer lugar que não seja trabalho? Você ouve constantemente reclamações da família e amigos que você não tem tempo para eles, que você está trabalhando muito? Atenção, porque eu andei sofrendo dessa quinta pergunta aqui, mas estou já devidamente arrependido e já pedi misericórdia para Deus. Você dirige constantemente acima do limite de velocidade? É um sinal que você anda apressado. Você vende as suas férias? Você não tem tempo para orar? Ou, aliás, alega isso, não tenho tempo para orar? Você não tem orado por seus filhos em uma oração exclusiva? Você não tem um hobby? Você faz pelo menos uma refeição com a família? Você tem lido a Bíblia? Você acha que tem menos tempo agora do que antes? Você respondeu sim para mais de 5? Não precisa falar para mim. É um diálogo interior. Mas talvez você tenha que repensar alguma coisa com relação às bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Talvez você esteja se preocupando demais com coisas que não são do reino, e Deus continua lá, querendo te abençoar, mas você precisa rever algumas coisas. E eu entendo, queridos, que muitas vezes essa doença da pressa, esse senso de urgência que nós temos, de fazer coisas que não agregam a nossa vida cristã, a nossa vida espiritual, é uma cilada do inimigo, é uma cilada do inimigo das nossas almas, uma cilada do diabo, para nos fazer agir rápido demais e nos pegar no momento de imprecaução, no momento de não estarmos preparados espiritualmente, do momento de tomarmos uma decisão sem termos orado antes. E aí quando a gente toma uma decisão
sem estarmos preparados para ela, sem termos orado, pode ser uma decisão que venha nos prejudicar e prejudicar as pessoas que estão no nosso entorno. A pressa faz isso. E você sabe que até existe ditados populares, que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Que o apressado normalmente come mal cozido, cru. E tem tantos outros ditos populares. Então, algumas vezes, a doença da pressa é movida também por uma ambição maligna. E eu encontrei em Eclesiastes, capítulo 4, verso 4 até o 6, um relato muito interessante, que mostra que algumas vezes a nossa pressa, ela é movida por uma intenção, por um pecado, por uma ambição maligna. Vamos ler. Eclesiastes capítulo 4, verso 4 e 6. Também vi eu que todo trabalho e toda destreza em obras provém da inveja que o homem tem do seu próximo. Também isso é vaidade e desejo vão. O tolo cruza as mãos e come sua própria carne. Melhor é um punhado com tranquilidade do que ambas as mãos cheias com trabalho e vão desejo. Algumas vezes a gente quer trabalhar muito para alcançar e obter muitos bens. Para quando a gente fizer a nossa declaração de imposto de renda, naquela linha onde diz declaração de bens, a cada ano você acrescente mais uma linha. Só que lá na declaração de bens, lá no céu, você deixou de acrescentar algumas linhas importantes e acrescentou nas suas declarações de bens aqui na terra. A tua coroa está pobrezinha, não tem nenhuma pedrinha lá, não tem nenhuma alma que você alcançou, que você evangelizou, que você se empenhou e se esforçou para que ela soubesse que Cristo salva, que Jesus morreu na cruz do Calvário por ela. Pense e reflita sobre isso, porque o Senhor continua com as mãos estendidas, querendo te abençoar. A pressa também traz algumas situações interessantes, e eu queria relatar para vocês. Quando a gente não gerencia bem as atividades que temos, não selecionamos bem, não priorizamos bem, dentro desses 86.400 segundos que o Senhor te dá todos os dias. Ele deu para todo mundo, é a mesma dimensão. O meu tempo, o seu tempo, o tempo do pastor, o tempo dos grandes empresários são os mesmos. 86.400 segundos. O segredo está em como você utiliza cada segundo precioso desse tempo que Deus te deu. A pressa. Provérbios capítulo 14, verso 29, a parte B diz assim: mas o de ânimo precipitado demonstra loucura. Na versão contemporânea diz assim: mas quem se precipita só mostra estupidez. Quando a gente usa o nosso tempo com coisas que não agregam, e aí quando a gente for usar o tempo com coisa que agrega, esse tempo é curto para você, porque já você desperdiçou com outras atividades que não agregavam valor, e agora você toma decisões precipitadas, e essas decisões precipitadas podem parecer loucuras, e algumas vezes é loucura mesmo, é estupidez, porque você não pensou, você não ponderou como deveria ponderar, você não foi prudente, como a Bíblia recomenda. Provérbios 19, verso 2, parte B, versão contemporânea diz assim: a pressa leva ao fracasso. Provérbios 25, verso 28, versão contemporânea: quem não tem autocontrole, quem não tem temperança, é como uma casa com as portas e janelas caídas. Gerenciar bem as atividades que a gente tem dentro desses 86.400 segundos, ou seja, um dia de 24 horas, nós precisamos ter temperança. E temperança, irmãos, é um fruto do Espírito. Gálatas
5:22 fala de 9 frutos do Espírito, e um deles é essa capacidade de você manter autocontrole, essa capacidade de manter o equilíbrio, essa temperança, esse equilíbrio que o Senhor te dá, se você buscar, se você ler. Atos 19:36, a parte A do versículo é mais uma lição sobre a importância de nós usarmos bem o nosso tempo, de nós não termos esta pressa, mas essa pressa que é uma pressa doentia, porque você usou mal o seu tempo. Atos 19:36 diz assim: ora, não podendo isto ser contraditado, convém que vos aquieteis e nada façais precipitadamente. A palavra do Senhor diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. O Novo Testamento diz: convém que vos aquieteis e nada façais de maneira precipitada. A pressa, irmãos, muitas vezes nos induz a palavras e atos de desamor, palavras e atos desamorosos, das quais muitas vezes nós nos arrependemos, porque fomos precipitados num julgamento, fomos precipitados em avaliar alguém. Por falta de tempo você se precipitou. E se você tivesse tempo, você ia pensar, você ia ponderar, você ia refletir e certamente não falaria. Provérbios 18:13, na versão contemporânea. E aí, casais, prepare-se porque vem uma cutucada no seu lado. Responder antes de ouvir, além de tolice, é pura grosseria. Eu não sei quem cutucou quem aí. Provérbios 25:8. Não tire conclusões precipitadas. Pode haver uma explicação muito boa para o que você entendeu de outra forma. A Bíblia nos ensinando, inclusive, como conviver melhor com as pessoas que estão no nosso entorno. Seja os nossos colegas de profissão, seja os nossos filhos, seja os nossos cônjuges. Não tire conclusões precipitadas. Aliás, sobre conclusões precipitadas, eu quando pesquisava esse tema, um tempo para Deus, eu li uma história num dos artigos, num dos livros que fez parte dessa pesquisa, um livro de um autor americano chamado Peter Taylor. Esse livro tem um título muito engraçado, chama-se A Arte da Preguiça Produtiva. Ele falava assim: como você pode manter a calma e ainda ser produtivo? E essa história, uma história para a gente pensar, para a gente refletir. Trata-se de uma senhora, ele relatava, essa senhora estava num estacionamento de um estabelecimento público. Pelo que ele relata, dava a impressão que era um shopping center. Ele tinha um estacionamento muito grande, mas o estacionamento estava lotado e essa senhora identificou uma vaga. Ela viu a vaga e se aproximou da vaga. Talvez por ser mais cuidadosa, ela demorou um pouquinho mais para fazer a manobra. Enquanto ela se preparava para fazer a manobra, um jovem, um rapazinho, com um carro esportivo novo, ele, de maneira muito ousada, faz uma manobra audaciosa e estaciona em sua frente e ocupou a vaga que era dela, que ela já estava há alguns minutos dando seta para entrar e fazendo a devida manobra. A senhora ficou muito indignada. Eu acho que qualquer um de nós ficaríamos indignados. Eu não sei o que você faria, né? Mas eu teria que conter o meu instinto mais primitivo, porque dá vontade da gente fazer algumas coisas e até falar algumas coisas, mas que somos cristãos e a gente pondera. Mas essa senhora foi lá e perguntou para o rapaz: por que você fez isso? E ele, de maneira muito irônica, respondeu para ela, segundo o relato do autor:
Ele falou, isso é o tipo de coisa que se pode fazer quando se é jovem e esperto. Não é? O que ele merece? Eu acho que ele não foi muito educado, eu acho que ele nunca veio na escola bíblica. E a senhora, muito irritada, volta para o carro, e aí dá uma ré, e acerta a dianteira à frente daquele carro esportivo, novo. E agora quem fica indignado e irritado é o rapazinho. E ele vai lá, e é a vez dele perguntar, minha senhora, por que a senhora fez isso? E ela responde de maneira muito calma, olha, isso é o tipo de coisa que se pode fazer quando se é velha e rica. Vamos aprender com a Bíblia? Não se precipite, não tome decisões precipitadas. Vamos aprender com Salomão. Salomão ensinou muitas coisas sobre como a gente usar bem o nosso tempo para que possamos nos manter conectados com Deus. Eclesiastes 5:2, na versão contemporânea, diz assim: não fale demais, nem fale sem pensar. Não faça as promessas impensadas diante de Deus. Deus está no comando, não você. Quanto menos você falar, melhor. Mantenha calma, para você não perder o foco. Provérbios 21:5 traz mais lições para nós. Os pensamentos do diligente tendem à abundância tão certamente quanto a pressa leva à pobreza. Na versão contemporânea, Provérbios 21:5 diz assim: o planejamento cuidadoso dá a você a dianteira na longa corrida. A pressa e a correria deixam você para trás. Para sobrar tempo, para a gente refletir, para a gente planejar, nós temos que dar prioridade a isso e não nos perder naquelas coisas que não agregam valor à nossa vida. Me faz lembrar também, eu gosto muito, até por conta da minha formação na área de exatas, eu gosto muito das referências bibliográficas e das biografias dos grandes físicos, matemáticos, químicos, e um dos grandes heróis de quem gosta de exatas foi um grande físico e matemático, mais físico do que matemático, um sujeito chamado Albert Einstein. E quando alguém falava sobre a sua inteligência, ele disse o seguinte: não é que eu seja tão inteligente, a questão é que eu reflito mais sobre os problemas. Recado de Deus para você hoje, mensagem de Deus para você hoje: reflita um pouco mais, pondere um pouco mais, gaste mais tempo com aquilo que agrega valor à sua vida espiritual, gaste mais tempo com as coisas do reino, porque o Senhor está com as mãos estendidas, querendo te abençoar. Amém? A pressa, esta pressa doentia, inclusive motivada e causada pela utilização desse tempo, sem a devida diligência, sem a devida inteligência, ela nos tira inclusive o foco de Jesus e o foco da nossa salvação e o foco da nossa eternidade. E às vezes a gente esquece da eternidade, fica muito preocupado com esse intervalo de tempo tão pequeno que nós vamos permanecer aqui na terra. Quando a gente pensa na eternidade, irmãos, o cérebro humano não consegue nem conceber o que é eternidade. Porque se a gente pensa a eternidade do ponto que nós estamos, você olha para trás, é infinito, não tem origem, a gente não sabe quando começou. E quando a gente olha desse ponto que nós estamos para frente, também não tem fim, é eterno. E a nossa vida, que no máximo pode chegar aí, talvez a uns 100 anos de idade, considerando essa eternidade, é uma piscadela cósmica.
E às vezes nós ficamos preocupados com essa piscadela cósmica e esquecemos a eternidade. E nós temos que nos preocupar aonde é que a gente vai passar a nossa eternidade. Gastar tempo exatamente com isso, e não com esses míseros 100 anos que a gente vive, no máximo, nesse planeta aqui. Talvez você seja um dos afortunados. O Brasil hoje já conta com quase 30 mil pessoas com mais de 100 anos de idade. A gente não sabe se toda a população, olha, se toda a população chegar a... Hoje nós estamos com quase 210 milhões de pessoas. Você imaginou se todo mundo... Vai faltar lastro na Previdência para pagar aposentadoria para todo mundo, né? Mas a gente tem que se preocupar com a eternidade, não com esse espaço de tempo que a gente está nesse planeta. Hebreus 12, verso 2, versão contemporânea. O melhor a fazer é continuar livre dos acessórios inúteis. Comece a correr e nunca desistam. Nada de gordura espiritual extra, nada de pecados parasitas. Mantenha os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida que participamos. Observe como ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista. O nosso Senhor Jesus não perdeu o alvo de vista, e nós também não devemos perder. Mas para isso, nós temos que nos livrar. A versão contemporânea eu gosto muito, porque ela traz uma linguagem muito coloquial, é fácil de entender. Nós temos que nos livrar desses acessórios inúteis. E tem coisas que são inúteis na nossa vida espiritual. Não agrega absolutamente nada. E ainda fala assim: comece a correr e não desista nada de gordura espiritual extra. Algumas vezes a gente começa também a ouvir profetas velhos, como o pastor disse aqui. Gastamos tempo com profetas velhos. Isso é vamos chamar essa gordura espiritual de fanatismo. E Deus não tem tempo para fanatismo. Deus quer verdadeiros adoradores. Deus não quer religiosidade. Deus quer a nossa dedicação e não religiosidade. Então mantenha os olhos em Jesus. Não perca o foco. Não permita, queridos, que as circunstâncias e os obstáculos da vida sejam maior que a convicção em seu coração de que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, está com as mãos estendidas, querendo te abençoar, hoje, amanhã e sempre. Então, siga as orientações que o profeta Isaías deixou registrado. Isaías 32:8 diz assim: mas os nobres fazem planos nobres e defende o que é nobre. E nós, para fazermos planos nobres, nós temos que reservar um tempo, estar constantemente conectados com Deus, pedindo orientação, orando e dedicando um tempo para ler o principal manual de planejamento estratégico para uma vida espiritual centrada, uma vida espiritual bem-sucedida, uma vida espiritual vitoriosa. Não perca o foco, tenha um propósito, haja como Isaías orienta, seja nobre e por nobres atos persevere. E tem coisas na nossa vida cotidiana que não são nobres atos. Eu não preciso falar o que, você sabe. Quando você faz esse balanço, quando você esquadrinha o seu dia a dia, você acaba chegando à conclusão que tem coisas que não estão agregando à sua vida espiritual. E pode ser que isso faça com que você não tenha acesso às bênçãos que Deus tem para você. Há muito tempo atrás, eu fiz um trabalho lá em Fortaleza, para uma indústria de indumentária para o surf. E mais recentemente também, por conta de estar trabalhando numa região portuária brasileira, às vezes a gente se depara, quando está lá no litoral brasileiro, ou no litoral especificamente paulista, a gente se depara com algumas pessoas com prancha de surf.
E nos últimos 2 anos, um garoto brasileiro acabou ocupando a mídia internacional, porque ele se tornou o campeão mundial de surf e até desbancou um daqueles heróis desportista do surf, que é o Kelly Slater. O Medina, o brasileiro, é o Kelly Slater. E por que eu trouxe esse assunto? Porque eu gosto muito dessa ideia do surf. O surfista, ele é apaixonado por onda. E quanto maior a onda, mais desafio. E ele se foca, ele se concentra, ele tem um propósito. Eu quero pegar a maior. E me chamou a atenção isso porque os surfistas, a gente pode fazer até uma analogia. Eles sabem o que é que eles querem. E na vida, tem surfistas e há ondas. Pessoas sem foco, sem propósito, são como as ondas ao vento. A onda não tem propósito. A onda está lá. Aliás, milhares de anos que ela está lá. E ela cresce ao sabor do vento. Mas o surfista não. Ele sabe o que ele quer. E ele gosta de pegar a maior. Se prepara para isso e treina para isso. Reflita aí, você é surfista ou você é onda? Uma outra analogia também é com os passageiros e motoristas. Algumas pessoas embarcam, são passageiros, e outras conduzem. O que você é? Passageiro ou motorista? Passageiro sabe para onde vai, ou não. Motoristas que conduzem. Algumas vezes nós somos prisioneiros porque somos passageiros, pessoas sem propósito. Eu tive ainda nessa busca por material para falar sobre um tempo para Deus, encontrei uma pesquisa muito interessante feita pela Universidade de Chicago, envolvendo 1.238 pessoas. Me chamou a atenção o número e o tempo que eles observaram essas 1.238 pessoas. E eles acompanharam essas pessoas com relação ao que essas pessoas tinham de objetivos, metas e propósitos para as suas respectivas vidas. E durante esta observação, este experimento que durou um tempo significativo, 151 pessoas que participavam desse grupo vieram a falecer. E aí eles foram estudar o perfil dessas pessoas. E depois de concluído a pesquisa, eles chegaram à seguinte conclusão, olha que interessante. Pessoas com propósito, com foco, que sabiam usar o tempo com sabedoria, essas pessoas tinham mais longevidade quando comparada às pessoas sem foco, que não sabiam o que queriam e que eram ondas ou que eram simplesmente passageiros. Eram levadas. Então, quando a gente é levado, a gente acaba chegando em qualquer lugar, inclusive lugar que a gente não gostaria de estar. Então, avalie se você hoje não está na sua vida pessoal, profissional, espiritual, onde você não gostaria de estar. Você foi levado. E foi levado porque não refletiu. E foi levado porque não usou com sabedoria o tempo que você tinha. E aí só restou para você, num determinado momento, dizer, sim, eu vou com você, eu estou lá. Paulo, em carta aos Filipenses, no capítulo 3, no verso 13, segunda parte do verso 13 e o 14, diz assim, uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Então eu vou insistir, Deus tem coisas boas para você, mas nós temos que lembrar também de outra referência bíblica, Efésios 5, 15 e 17. Efésios 5, verso 15 até o 17. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus.
Verso 17 diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Deus tem coisas boas para você, mas se a gente andar como necios, se a gente não utilizar o tempo com sabedoria, se a gente não investir, porque é um investimento, ler a palavra, orar, você perde as oportunidades de ser abençoado. Colossenses 4:5: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitem as oportunidades. Há algumas traduções que diz: aproveite o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aproveite o tempo para falar de Jesus, para falar das boas novas, porque o Senhor, Ele quer te abençoar. E para nós encerrarmos essa ministração, eu queria falar as palavras finais antes de passar ao pastor. Não deixe a rotina, a distração, decretar a sua morte espiritual. Não deixe a ilustração de 1 Reis, capítulo 20, verso 40, se tornar uma realidade. Lembre-se que foi lido aqui no início: estando teu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Quem? A oportunidade, a bênção do Senhor, porque você estava ocupado. Há uma versão que diz distraído. Algumas vezes distraído, você decreta a sua morte espiritual. Estando o seu servo ocupado daqui e dali, ele se foi. Não deixe o passado roubar o seu tempo. Lembre-se o que Paulo ensina: esquecendo-me das coisas do passado, que ficaram para trás, e avance para o alvo. Eu li também aqui o Salmo, logo no início, antes da leitura devocional, e diz assim: este é o dia que o Senhor abençoou. Não foi ontem, este, hoje, amanhã. Passado já passou. Esquecendo-me das coisas do passado. Talvez o que você tenha que lembrar do passado é mais aquele sentimento de gratidão, saber de onde você veio e aonde você está agora, e agradecer a Deus por isso. Mas o que o Senhor quer é que as coisas ruins do passado não te perturbem mais, e que você tenha um foco, o olhar para o futuro e, sobretudo, para a eternidade. Não fique ansioso, confie em Deus, use o seu tempo com sabedoria, e o Senhor continuará lá, com as mãos estendidas, sempre disposto a te abençoar. E o que Ele quer hoje é que você saia daqui, neste primeiro dia de novembro, nesse primeiro dia da semana, Ele quer que você saia daqui abençoado. Ele está disposto para isso.